Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais um episódio aí do nosso videocast, podcast Óleo Limpo. Eu estou aqui, eu sou o Rafael Guimarães, hoje é dia 24, 22, de tarde, agora são 15 horas e 17 minutos, e comigo está aqui no estúdio o Marco Carlota. Tudo bom, Marco? Opa, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live de hoje. A gente quer convidar vocês a acessarem os nossos canais do Óleo Limpo, tá? Pessoal, @Óleo Limpo, você vai nos encontrar nos podcasts aí no Spotify, na Amazon, no Google, certo? E também no YouTube. Então, confere lá que a gente já está com vários vídeos e a gente vai avançando aí dentro do conhecimento do óleo, da purificação do óleo, certo? E com o Marco aqui, que é o grande especialista nosso, engenheiro de aplicação, a gente vai hoje explorar o seguinte tema. Vai ser um case, tá? De aplicação do purificador da Triple R em óleo lubrificante motor diesel, mas especificamente numa aplicação para frotistas. Marco, está contigo aí. Vamos lá, então, pessoal. Vou compartilhar aqui uma tela aqui só para ilustrar um pouco o nosso trabalho. Queria só lembrar aqui, pessoal, que essa questão, quando a gente fala em frotista, a gente pode expandir bem isso aí, tá? A gente pode pensar em transportes, tanto de pessoas como de cargas. Aqui eu tenho também, por exemplo, na nossa ilustração aqui, os frotistas caminhões de compactadores de lixo, que a gente também já teve essa aplicação. E também eu vou citar outro setor aqui, só para ilustrar, na mineração, que a gente aplicou ali em algumas situações em máquinas, né, máquinas pesadas, cavadeiras, e também em caminhões que carregam minério. E deixa eu ver se eu consigo. Vou mexer aqui na tela, beleza. E aí, a gente sempre se depara com uma situação assim, geralmente quando a gente tem lá o interesse do cliente por esse tipo de aplicação, é porque geralmente tem uma situação bastante crítica. Inclusive, eu vou citar assim, as experiências que eu tive aqui. Quando eu fui, por exemplo, fazer esse trabalho numa uma empresa de compactadores de lixo, eles tinham lá uma situação em que eles tinham que trocar o óleo do motor a cada 500 horas. Era um grupo de empresas, então eles tinham lá uma empresa que era uma benchmark que conseguia chegar a 600 horas de uso, de troca do óleo do motor. Mas eles tinham uma série de consequências ali, desgaste prematuro de motor. Então era um negócio bem sofrido para eles terem essa autonomia aí na troca de óleo, porque toda vez que se para um veículo para troca de óleo, ele não está produzindo. Então, isso envolve também a disponibilidade do veículo, o risco de quebra, confiabilidade, tá? Então, são vários fatores aí que levam o cliente a querer estender esse período de troca de óleo. Não é somente pela questão do custo do óleo em si, é pela disponibilidade do equipamento, por uma série de fatores. Outra situação que acontece muito, por exemplo, na indústria agrícola, a troca a cada 250 horas. E aí o pessoal acaba usando o fluido sintético com intenção de aumentar isso, consegue chegar a 400 horas, 600 horas, mas também é muito crítico porque a contaminação também é muito alta. E também nos transportes, hoje se tem uma média aí, em torno de 20 a 30 mil quilômetros de operação do veículo nas estradas aí para se fazer a troca do óleo. E nessa condição que a gente viu aí, deixa eu citar também aqui no automotivo, em mineração eu vi muito a situação da troca a cada 250 horas. E lá realmente eles não podiam aumentar esse período, porque já se tinha as análises do óleo mostrando ali uma condição crítica. Depois eu vou citar as consequências disso aí. Uhum. Uhum. E aí, o que se tinha de relatos dos clientes? Formação de borra, a gente vê aqui algumas fotos de desgaste de bronzinas, entupimento de canais de lubrificação. Isso gerava muitas falhas, muitas quebras prematuras dos motores, sem falar na questão dos custos de manutenção. E outra, com tudo isso aí acontecendo, você não tinha confiabilidade, você não tinha uma eficiência também lá no campo. Você tinha que ter máquinas reservas, motores reservas para poder
suprir toda essa deficiência aí. E uma coisa que me levou a fazer um trabalho numa mineração lá em Goiás, foi que eu levei de uma apresentação e comecei a mostrar a questão da aplicação na indústria e outros setores que a gente atua. E aí o pessoal do automotivo já levantou a mão e falou, olha, eu estou com um problema aqui de uma quebra prematura de uma máquina escavadeira da Liebherr, que é um fabricante de máquinas, e eles tinham uma condição crítica de estar quebrando ali turbinas a cada, no máximo, 3.000 horas, que era um período extremamente curto. E aí ele falou assim, será que se a gente colocar esse sistema aí vai ajudar a resolver o problema? Então a gente se dispôs ali a auxiliar eles naquele problema. Então você vê que aqui a gente está vendo a questão da quebra prematura, tá? Uhum. E aí a gente começou a estabelecer objetivos. Então quais eram os objetivos? Reduzir os custos de manutenção com turbinas e reformas do motor, porque quando você tem uma quebra de turbina, tem uma entrada de sujeira excessiva no sistema, às vezes você faz a troca do óleo, troca o filtro, mas ainda assim há uma presença de muita limalha ali no motor, e isso vai diminuindo cada vez mais a vida do motor. Outra situação também, o pessoal queria ter eficiência, e a eficiência ela vai sendo perdida à medida que o motor vai ficando desgastado, então você começa a ter perda de óleo por queima, né, da combustão ali, você começa a ter muita reposição de óleo, desgaste de componentes, e isso também compromete a confiabilidade e, por fim, a lucratividade. Se você tiver mais paradas, você vai ter menos operação e isso vai comprometer a lucratividade da empresa. Outra questão, que envolve um pouco a questão ambiental, é você ter aí uma geração de resíduos oleosos muito grande, você tem que ter a coleta, você tem que ter o armazenamento, a destinação. Então, tudo isso aí, ele está relacionado aí com a questão da gestão de custos da empresa. E aí a gente também tem aqui uma proposta que é aumentar a vida útil desse óleo em até 5 vezes. Isso vai depender um pouco ali da seriedade com que o profissional está lidando com a troca dos elementos, a manutenção do sistema de purificação, a qualidade do óleo, é muito importante você colocar um óleo de boa qualidade no seu motor, e também a manutenção do motor, porque esse sistema de purificação, ele consegue remover os contaminantes que geram ali a degradação do óleo, que é a água, as partículas metálicas, que vão gerar muito atrito e muita degradação do óleo. Se a gente consegue manter esse óleo limpo, então, consequentemente, a gente pode estar aumentando a vida desse óleo. Mas se o motor já apresentar algum tipo de problema, por exemplo, como a migração de diesel para a câmara de combustão, ou mesmo uma falha no seu filtro de ar, por exemplo, que pode estar entrando muitos contaminantes ali na admissão do ar, né? Isso pode ir direto para o sistema, pode gerar um desgaste abrasivo que vai fugir do controle. Então, tem outras questões aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, para a gente poder implementar uma melhoria dessa, é importante que o motor ele tenha uma boa manutenção. Tá? E aí a gente consegue agregar mais resultados aí. Então, nesses casos que a gente comentou anteriormente, a recomendação é instalar um sistema AL100, que é um modelo específico para essa área de transporte de motores diesel, por exemplo, e ele tem uma tecnologia patenteada da AAA que garante a eficiência na remoção desses contaminantes. Então, o óleo ele vai ter um caminho a percorrer aqui dentro do purificador, que vai ser de 114 milímetros, e nesse caminho, nesse caminho pelo elemento filtrante, ele vai reter partículas grossas, as maiores na parte de cima do elemento, as mais finas na metade em diante. Também vai remover aquela água que a gente comentou, as partículas metálicas e todos os resíduos de oxidação do óleo, a boa, por exemplo. Então, esse elemento tipo D aqui, a gente vai recomendar ele sempre para essa aplicação, que é um elemento bem robusto, aguenta mais contaminação, e ele pode ser usado em motores aí de 250 a 600 cavalos, uma carcaça dessa aqui.
Então, esse é o equipamento que a gente recomenda para esse tipo de aplicações aí. E como é que esse equipamento é instalado no motor? Ele pega uma linha direto da linha de pressão de lubrificação do motor e faz uma sangria, um desvio de uma pequena quantidade de óleo. Essa quantidade de óleo não compromete a lubrificação do motor, ela vai passar pelo purificador de óleo e depois retorna por gravidade direto para o cárter do motor. Então, sempre que você ligar o motor, ele já está entrando em operação juntamente com essa operação do motor. Então, esse equipamento ele é bem fácil de instalar, ele utiliza essa quantidade de sangria do motor e pode ser aplicado em motores de máquinas móveis, estacionárias, geradores, motores de barco, assim, diversas aplicações aí, como as que a gente já comentou aí. É bem versátil, né, Marco? Sim, sim, isso aí você pode. A gente tem casos aqui de aplicação, inclusive em usinas de geração de energia, tá? Lá em Pernambuco, a gente tem uma usina que tinha em torno de 650 motores de combustão da Perkins, de 800 cavalos, e eles utilizaram isso aqui em todos os motores, para reduzir esse desgaste abrasivo, evitar quebras de turbina. Então, é muito interessante essa aplicação, ela é bem, já existe no mundo há mais de 50 anos, inclusive foi a primeira aplicação da AAA aí no mercado. Esse projeto foi desenvolvido para essa aplicação inicialmente, só que depois a gente acabou expandindo isso aí para diversas outras aplicações. Tá? Então é isso, aqui você vê alguns exemplos de aplicação, né? O pessoal que está aí no podcast não consegue ver a imagem, mas ele vai ali direto dentro do compartimento do motor, a gente faz uma adaptação para fixar o equipamento, e é bom a gente tomar o cuidado de usar as conexões adequadas, uma mangueira que suporta a temperatura do motor, fazer ali a proteção dela contra a questão das vibrações, para não fazer o desgaste da mangueira, fixar essas mangueiras por conta dessas vibrações. Então, ou seja, usar um kit de instalação de qualidade para garantir uma boa instalação, uma boa adaptação ali do equipamento, tá? Isso é muito importante a gente levar essa questão da tecnicidade aí na instalação do equipamento. Outra coisa que é muito legal, que esse sistema, como você faz a troca do elemento regularmente, por exemplo, a cada 500 horas, ou a cada 30 mil quilômetros, ou você vai definir uma periodicidade aí em torno da mesma periodicidade que você faria a troca do óleo, só que ao invés de você trocar o óleo, você vai trocar o elemento. Então, a gente tem aí ao invés de você ter um gasto com troca de óleo, você vai trocar o elemento que vai te dar uma pureza melhor do óleo, uma limpeza do óleo, e também vai te preservar de uma série de consequências aí da degradação do óleo. Então, por exemplo, aqui quando você abre uma carcaça e vê um elemento contaminado, a gente tem vários diagnósticos que a gente pode fazer. Por exemplo, se o óleo estiver com muita limalha de ferro em cima da superfície do elemento, isso pode representar, por exemplo, a limpeza do sistema, porque às vezes o sistema tinha muita dessa sujeira lá presa nas paredes do motor, nas galerias, então isso vai limpando e vai ficando retido aqui com uma alta eficiência. Mas se essa limalha permanecer nas trocas seguintes, aí é bom a gente dar uma analisada para ver se não tem nenhum componente já comprometido no sistema. Se o elemento tiver com muita borra, uma formação de borra em cima também, pode ser uma situação de limpeza, mas também pode ser uma sobrecarga do motor. O normal mesmo é que ele tenha ali uma superfície escura, porque o motor diesel ele geralmente gera muita carbonização, então é normal ter essa cor escura, e ele está escurecido por todo o elemento. Então ele não deve ter rachaduras, porque uma rachadura pode também representar aí que ele teve um excesso de água e acabar comprometendo também a vida do elemento. Mas aí, com o tempo, ele vai removendo a água e o óleo vai se tornando bem seco, bem isento de água e puro. Isso vai garantir uma boa lubrificação para todos os componentes do motor.
Um outro aspecto que é bem importante é o acompanhamento através de análises de óleo. Então, tem alguns pontos que a gente deve observar aqui nas análises de óleo, por exemplo, a viscosidade do óleo, né? O pessoal se preocupa muito com isso aí, e às vezes a viscosidade do óleo pode ser afetada, por exemplo, pela diluição de diesel, se tiver um vazamento no retentor da bomba de combustível, ou mesmo tiver com um injetor de combustível danificado com um orifício muito grande, ele vai, o pessoal chama de, vai mijar dentro do motor, vai dar um excesso de combustível dentro do motor, isso vai aos poucos diluindo o lubrificante. Então isso pode comprometer a viscosidade. Então ficar atento com a viscosidade, a diluição de combustível, a presença de água, borra, sílica e outros contaminantes. A água ela vai também comprometer a vida do lubrificante. Essa borra ela pode ser uma formação já antiga, né? Então, se você começar a manter o óleo puro, né, manter ele limpo, então você vai evitar a formação dessa borra. A presença de sílica e alguns contaminantes sólidos em excesso pode representar também uma falha aí no sistema de admissão de ar, né? O filtro de ar pode estar com defeito. Ou, às vezes, a gente teve um caso de um cliente que a gente fez esse acompanhamento na hora da instalação do sistema e notou-se que tinha um defeito na carcaça do filtro de ar e isso estava permitindo uma passagem excessiva de contaminantes. E aí a gente identificou o problema, corrigiu, trocou o filtro e aí ficou tudo certinho e a gente conseguiu fazer o teste lá. E um outro referencial bastante importante é a presença de cobre e ferro. Isso está relacionado com um dos componentes mais críticos do motor, que no caso é a turbina. Então, esse aumento de ferro e cobre pode estar indicando ali um desgaste da turbina. Então, foi interessante, a gente teve um cliente aqui que ele instalou o nosso sistema, a gente estava por volta de 100 mil quilômetros sem trocar o óleo de um Scania DS11, e aí a gente notou nas análises essa presença de cobre. Aí a gente foi fazer uma investigação, conversando com o chefe da manutenção, ele informou a gente que esse veículo que tinha o sistema tinha sofrido uma manutenção na suspensão, e entrou um outro veículo também na frota lá, que usava o mesmo motor, e eles tiraram a turbina desse motor e colocaram no outro para poder liberar o ônibus para rodar, né? E colocaram uma turbina recondicionada. Então, quando colocou essa turbina, o processo de limpeza lá do assentamento da reforma da turbina acabou contaminando o óleo. Com isso aí, ele percebeu que o sistema realmente estava dando um bom resultado aí, e ele acabou liberando para colocar em toda a frota aí. Foi bem interessante. E um outro ponto que a gente deve observar também aqui nas análises de óleo é a questão do TDM, que é a reserva alcalina do óleo, que está relacionado também com a questão dos aditivos. À medida que essa reserva alcalina vai diminuindo, a gente percebe que o motor, que o óleo vai perder um pouco a aditivação. Então, a gente vai monitorando esse referencial aqui para poder controlar a questão dos aditivos. É uma das maneiras mais usadas aqui para a gente poder ver isso aí. Existem outros testes que podem ser feitos, mas esses aqui basicamente são os mais usados hoje, né, nessa aplicação. E o que a gente pode ter aqui como resultados para a gente estar finalizando aqui e abrindo aí para alguns comentários aí. Depois o Rafael vai anunciar aqui para a gente umas promoções aí que a gente vai ter aqui hoje. Então, o que os clientes eles encontraram aqui de resultados, né? Melhoria da lubrificação, eles perceberam que os motores tiveram um aumento de vida útil, uma redução de reformas, né? A gente conseguiu ampliar aí veículos que tinham uma vida útil em torno de 500 mil quilômetros. A gente conseguiu superar aí 1 milhão de quilômetros sem nenhum tipo de manutenção. Redução dessas paradas não programadas, às vezes uma quebra de turbina pode gerar aí uma série de problemas. Percebeu-se também o aumento da confiabilidade dos motores e disponibilidade, eles não tiveram que parar tanto para essas manutenções. Redução de custos de manutenção de turbinas e reformas de motores, não sei se a gente já comentou. As trocas de lubrificante, a maioria teve um aumento em torno de 3 a 5 vezes do período de troca. Por exemplo,
aquela frota de caminhões de compactadores de lixo, a gente conseguiu chegar a 3.000 horas na troca do óleo lubrificante. A gente teve um caso aqui de mineração das escavadeiras que a gente dobrou a vida do óleo porque o cliente ele percebeu que as análises de óleo antes dava todas críticas, né? O óleo estava condenado com 250 horas. Com o sistema de purificação, em 500 horas o óleo continuava normal, uma condição de uso. Porém, por uma decisão da gerência de manutenção, eles começaram a trocar com 500 horas e estavam muito satisfeitos com esse aumento de pelo menos 100% aí do período de troca. Sem falar na vida útil das turbinas, que aumentou em uma média de 3.000 horas para 9.000 horas, sem fazer nenhuma manutenção nas turbinas. E também a geração de resíduos, você tem menos geração de resíduos e também aumento da eficiência dos motores. A gente viu que a perda por desgaste acabou diminuindo. Então, esses aqui são alguns benefícios que a gente tem aí, relatados pelos clientes nessa aplicação de motores. E aí, espero que vocês aí aproveitem bastante essas informações e tragam aí seus desafios aí para a gente desenvolver junto com vocês aí. Muito obrigado, Marco, aí pelo esclarecimento, muito legal o case, né? Reforça aí de que manter e investir na manutenção é o caminho mais inteligente e barato aí para confiabilidade e custo, né, da manutenção. A gente agradece aí o pessoal que está conosco aí participando, entrando ao vivo, né? Se quiser, coloque suas questões. E a gente queria também, agora, falar um pouquinho na solução. O Marco falou bastante ali sobre o que acontece, né? Os problemas que acontecem no sistema, e também a forma com que isso pode ser mitigado, e a gente vai mostrar na prática. Você que está interessado em também em melhorar a performance de limpeza do seu sistema, né? A gente está na tela aí, você pode acessar esse site, tá? Aqui, o triplear.com.br. Escreve assim, ó, triple, hífen, né? O tracinho RRR, né? 3 vezes o R, .com.br, tá? Eu estou com vocês aqui na tela, quem está no podcast pode acessar depois, né? Para nos acompanhar. A gente entrou na aba Produtos, tá? E aí você começa a ter fotos aqui, o site muito bonito aqui, e a gente vai descendo aqui. E a gente quer mostrar hoje para vocês, tem uma série de produtos aqui, várias soluções, tá? Mas a gente quer mostrar em específico, indo mais para baixo, aqui na terceira fileira, a série TR. Ó, daí a gente entra aqui. Porque a série TR é um produto que pode trabalhar, né, junto com os sistemas que o Marco mostrou ali, né, de lubrificação para motores a diesel, né, Marco? Você quer comentar alguma coisa aqui em cima da foto? Então, aqui, ó, vocês vendo aí, vocês veem que o sistema ele já vem completo. Ele vem uma carcaça em alumínio, né? Ela vem uma tampa com fecho rápido. Ela é um parafuso tipo T que você não precisa de nenhuma ferramenta para abrir essa carcaça. Então, ela vem com uma vedação e vem com um elemento dentro. E esse suporte você pode fixar lá no chassi do caminhão ou do equipamento do motor que vocês vão adaptar. E aí, vão precisar simplesmente de um kit de instalações com as conexões da carcaça e do motor lá para poder fazer essa adaptação e as mangueiras para fazer essa ligação aí. Legal. E aqui a gente do videocast, podcast, do canal aqui Óleo Limpo, a gente falou aqui com o pessoal da Triple R. E para o programa de hoje, para quem usar aí o hashtag que a gente vai passar agora em seguida, tá? Frotista, o hashtag Frotista1022, tá? Aí é só entrar em contato com a equipe de vendas da Triple R e aí dar esse hashtag, vocês conseguem aí um desconto especial, tá? De 5%. Tá? Só para vocês terem uma ideia, uma carcaça aí está assim, por volta de R$ 4.200. É isso aí, né, Marco? Mais ou menos. É isso aí, esse é o valor padrão aí Tabela do geral, né? equipamento. O valor de mercado, o pessoal tem
fornecido isso aqui para as indústrias, para os frutistas, e esse equipamento aí, ele atende motores de até 600 cavalos, aí vocês podem estar instalando. A partir de 250 a 600 cavalos de potência, vocês podem instalar esse equipamento perfeitamente aí. Então, aí vocês entram em contato lá com a equipe, falam de carcaça, né? Falam da solução que você pretende, né? O problema, porque a Triple R, ela vende uma série aí de produtos para você que pretende ter o óleo mais limpo, ter um processo mais confiável. E também lá o Marco do grupo empresarial ali, que faz a parte proativa também, eles trabalham em soluções particulares aí, que vão poder atender daí qualquer tipo de problema na área de purificação de óleo, através de soluções de engenharia, né? E, Marco, temos mais alguma coisa para comentar em cima aqui? Não, Rafael, eu acho que hoje a gente já compartilhou bastante informação aí, e agora a gente está aí aberto para desenvolver novos cases aí. É uma solução bastante versátil, a gente pode aplicar em vários setores aí da indústria. Hoje a gente trouxe aqui essa parte de motores, porque a gente sabe que no Brasil é um problema muito sério, a gente tem vários problemas aí no mercado, é um diesel contaminado, que gera muitos problemas, é lubrificante, às vezes, de má qualidade, você tem um serviço de manutenção de motores. Então, a gente já tem diversos problemas aí para estar enfrentando no mercado. Então, se você tiver aí ao seu lado uma solução que vai te ajudar a minimizar essas falhas e tudo mais, sempre vai ser bom. E a gente está aqui do lado de vocês para dar todo o suporte e desenvolver o que for necessário para a gente poder estar aumentando aí a produtividade do nosso país aí, né, nossa economia, fortalecendo a economia com mais eficiência, né, e melhorando o nosso mundo aí também na questão ambiental. Legal. Estou rolando aqui enquanto o Marco está falando, e você tem acesso aqui a uma série de outras informações, é bem completo mesmo o site, tá? Se tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha ali, tem a ficha técnica também para baixar aqui, tá? E também temos os nossos contatos aí do comercial, do parceiro aí da Triple R, tá? Então ali mande um e-mail, tá? Ou enviar mensagem. Você tem à mão aí o e-mail, Marco? Qual que é, para a gente já deixar aqui na tela mesmo para o pessoal? Olha, o pessoal que quer entrar em contato direto com a Triple R já pode entrar direto em contato com a equipe de vendas, @triple-rrr.com.br. E aí você vai ter acesso direto lá. Qual que é a hashtag que você falou aí, ô? A gente está usando aqui o Frotista 1022. Frotista 1022. Então, passando lá essa código de promoção, o pessoal já vai dar aí um desconto aí para o pessoal que assistiu aí com a gente ao vivo hoje aqui, né, e quiser já iniciar o uso aí do sistema na sua frota, no seu equipamento aí, para reduzir aí problemas de desgaste e tudo mais. Tá certo ali o contato, Marco? É isso aí, vendas@triple-rr.com.br. E Tá nosso canal também, né, no YouTube, lá o pessoal quiser assistir vídeo, né, Rafael? Tá. Arroba... Ah, não, a gente tá divulgando da Triple, Esse né? aqui, eles acessam lá os nossos canais, ou nossos vídeos também, no @Óleo Limpo. Então, lá no YouTube você vê os vídeos na íntegra, esse vídeo aqui, né? E os podcasts você acessa no @Óleo Limpo também, no Spotify, no Amazon, e no Google, tá? No seu tocador de podcast preferido. Certo? Acho que por hoje era isso aí, né, Marco? É isso aí, Rafael. Muito obrigado aí. E a semana que vem tem mais aí, né? A gente convida o pessoal a assistir toda semana, a gente está aí ao vivo, às segundas-feiras, 14 horas, e até semana que vem, então, com mais um assunto aí sobre purificação de óleo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.